Ô pessoal, muito bem, mais uma vez ao vivo com vocês, ao vivo aqui pelo Facebook, pelo YouTube, por nossas mídias sociais, depois de um pequeno período de férias, né? Que eu tive uns 15 dias de férias, há 10 anos eu não tiro férias, né? Sempre trabalhando, quando eu viajo sempre é para trabalho, quase nunca é para lazer. E realmente agora eu fiz uma pequena viagem com a família, com os filhos, a esposa, e também com várias pessoas, né? Justamente para aproveitar um pouquinho esse períodozinho de férias. Mas é bom estar novamente com vocês, é bom nós estarmos presentes, juntos, podemos conversar novamente sobre muitas novidades, algumas novidades um pouco preocupantes, né? Apesar de serem novidades, mas são preocupantes, como o coronavírus, que eu, enquanto estava lá fora, nos Estados Unidos, eu comecei a saber desse problema, que começou na China, né, e agora está se espalhando para o mundo inteiro, e precisamos estar preparados, muito preparados, para essa doença chamada coronavírus, que é um vírus, infelizmente é um vírus perigoso, é um vírus onde o índice de mortalidade é alto, não são todas as pessoas que pegam o vírus que vêm a falecer, como no caso do Ebola, mas é um vírus que tem um índice de mortalidade bastante alto se as medidas de tratamento não forem aplicadas de forma imediata logo após o início dos sintomas do coronavírus, tá? E os sintomas do coronavírus muitas das vezes são inespecíficos, a gente não sabe exatamente se é o coronavírus, se é o vírus influenza, o vírus da gripe, se é algum outro tipo de vírus, algum outro problema que possa estar causando essa situação no paciente, né? Que são sintomas inespecíficos, é um pouco de febre, de tosse, de dispneia, ou seja, falta de ar, pode dar diarreia, pode dar sintomas gastrointestinais. Isso vai evoluindo com o passar do tempo, com o passar dos dias, levando inclusive à insuficiência respiratória, porque o pulmão, os brônquios pulmonares ficam inchados e dificulta a passagem de ar e leva o paciente à insuficiência respiratória e morte em alguns casos, não são todos. Tá? Então na China nós tivemos até agora 800 casos e parece 64 mortes, se não me engano, ou alguma coisa semelhante. Então assim, é um índice alto de mortes, né? E que de certa forma nós precisamos realmente tomar muito cuidado nas medidas preventivas e nas medidas tratativas também, tá? O coronavírus é um vírus que me parece que começou com o reservatório do morcego, o morcego servindo como reservatório. E a princípio pensou-se que a sopa de morcego fosse a responsável pela transmissão do coronavírus, ou seja, na China e em alguns países asiáticos eles têm o costume de pegar um morcego e fazer uma sopa, né? Até porque a população lá é muito grande, então eles não têm esses problemas, esses tabus em se alimentar. Eles se alimentam de qualquer tipo de animal, né? Inclusive o próprio cachorrinho, que é algo que é inconcebível para mim se alimentar de um cachorrinho. Cachorrinho é como se você estivesse comendo carne humana, mas é cultura, né? E a gente tem que respeitar. Então, a sopa do morcego parece que começou a transmissão. Pensava-se que tinha começado a transmissão. Mas os estudos hoje, as análises estão sendo feitas e sendo divulgadas e parece que não é a sopa do morcego que está levando a isso. Ou seja, justamente o morcego é o reservatório primário, aquele morcego frutífero, que na China praticamente só existe esse tipo de morcego, ou de frutas, não existe o hematófago, que é o morcego que chupa o sangue, o vampiro, né, que é conhecido aqui na América do Sul como vampiro. Mas esse morcego é o primeiro reservatório e a cobra, por sua vez, acaba se alimentando do morcego, que existe na cadeia alimentar o hábito da cobra se alimentar e acaba pegando esse vírus. Esse vírus dentro da cobra sofreu uma mutação, entende? E o povo asiático tem costume também de se alimentar muito de cobra. Aqui no Brasil tem algumas pessoas que comem, mas na Ásia é comum você ver cobras vendidas em mercados. Mercados, muitas das vezes supermercados, hipermercados aqui no Brasil, que nós estamos acostumados a comprar aquele franguinho congelado, a carne de boi congelada. Lá não, lá eles vendem cobras e muitas das vezes cobras vivas, né? E essa cobra, ela, de certa forma, ela serve de alimento para o povo asiático.
Então parece que dentro da cobra houve, ainda não se tem certeza absoluta disso, mas parece que dentro da cobra houve uma mutação desse vírus. Esse vírus ele se tornou um vírus transmissível ao ser humano a partir do momento que o ser humano ingeriu esse vírus mutado e então começou a transmitir. E está transmitindo então de ser humano para ser humano, tá? Outro dado importante também, que pensava-se que o coronavírus ele transmitia somente quando ele começavam os sintomas, parece que não, parece que ele transmite antes dos sintomas aparecerem, até 4 dias antes dos sintomas aparecerem. Então, se por acaso os sintomas se iniciarem num dia, 4 dias antes, essa transmissão se inicia de pessoa para pessoa. E parece que pode haver também, hoje, existem alguns estudos, apesar dos últimos resultados mostrar que a cobra, que durante o processo na cobra é que houve essa mutação, parece que também há uma possibilidade do ser humano pegar do morcego hematófago. Isso é algo que está sendo pesquisado ainda pelas fezes ou através de picadas de morcegos hematófagos, morcegos vampiros, né? Sabemos que o morcego é um transmissor muito importante, uma doença fúngica chamada histoplasmose. A histoplasmose é uma doença que causa problemas sérios no pulmão, levando à chamada micose fúngica pulmonar. Existem outras micoses, mas uma das micoses é a histoplasmose. E parece que também agora, devido a esse contato de morcego com o ser humano, esse vírus mutado, que foi mutado na cobra, está passando para o morcego, e esses morcegos hematófagos, que são muito comuns aqui na América do Sul, eles também estão transmitindo através das fezes e também através de contato direto com o ser humano. Mas é algo ainda que está sendo estudado. Então, eu acho, particularmente, eu entendo que como prevenção, eu como profissional da saúde, acredito que seja importante vocês evitarem locais que tenham morcegos, tá? Apesar de não ter nada ainda confirmado, oficialmente confirmado, mas é importante também evitar lugares que tenham morcegos. Então, fazendo um resumo, o que nós devemos fazer então como medida preventiva? Primeiro, evitar o contato de humano para humano, tá? Ou seja, se você realmente trabalha num local onde tenha uma concentração muito grande ou frequente, lugares onde tem uma concentração muito grande de pessoas, é importante que você higienize suas mãos frequentemente, porque uma das vias principais de contato do vírus com o corpo humano são as mucosas. Então, o paciente com a mão infectada, ele pode levar aquele vírus para a mucosa do olho, para a mucosa oral e para outras mucosas também, inclusive a mucosa vaginal e a mucosa também do órgão sexual masculino, anal também é possível. Então, essa transmissão pode acontecer através das mucosas e a primeira medida é higienizar as mãos, lavando muito as mãos e usando álcool a 70. O álcool a 70 tem uma ação virucida e bactericida bastante importante. Então essa é a primeira medida. A segunda medida é o seguinte: apesar de ainda não estar confirmado com clareza essa questão da interação dos morcegos, evite lugares onde tenha morcegos, tá? Mas como medida preventiva não vai custar vocês evitarem durante um tempo lugares como cavernas, como galpões abandonados, como lugares abandonados onde os morcegos fizeram seus habitats. Ou seja, se precisarem frequentar esses lugares, que usem máscaras protetivas, tá? As máscaras protetivas são muito importantes. Além disso, as máscaras protetivas não só para quem habita lugares com bastante concentração populacional, é muito importante. Bota novamente lá, Daniel. Essa máscara, ela seria mais para transmissão de pessoa a pessoa, chamada máscara bico de pato, que é a máscara que os médicos e os profissionais de saúde em geral usam em unidade. Então, se você quiser realmente ter uma proteção total, essa é a melhor máscara, chamada máscara bico de pato, tá? Agora, a máscara para inalação de fezes de morcego, aí tem que ser uma máscara mais específica, que pessoal de geólogos e biólogos, essa turma que frequenta cavernas, eles têm as informações necessárias e específicas para essa máscara. Então, você que não é um profissional da área, você que de certa forma gosta de fazer
ecoturismo em cavernas e outros ambientes, é importante você não adentrar nesses recintos por enquanto, esperar um pouquinho essa crise passar, porque a gente ainda não sabe muito bem qual é o mecanismo de transmissão desse coronavírus através do morcego, tá bom? Outra situação também que nós devemos evitar é o consumo desses animais. Aqui no Brasil não tem o hábito de se consumir morcego, mas muita gente no interior consome cobra, tá? Isso é comum, o pessoal vai lá, até de brincadeira, eu já ouvi muitos casos de pessoas que já comeram cobra sem saber, em reuniões familiares, né? Então você vai lá, prepara uma cobra, coloca lá junto com o teu churrasco e diz que é carne de galinha, e a pessoa come e depois sabe que é uma carne de cobra. Então, são algumas espécies de cobras, não são todas as cobras, tá? Mas também, como é algo muito novo que está acontecendo, é bom evitar. Então, o excesso de zelo nesse caso é necessário, apesar de a OMS, a Organização Mundial de Saúde, também as autoridades chinesas, entenderem que são duas espécies específicas de cobra muito comuns lá na China, mas como a gente não sabe como isso ainda funciona com clareza, então evite comer cobras. Morcego, eu acredito que não há necessidade de nós darmos o alerta para as pessoas evitarem de comer morcegos aqui no Brasil, nem na América do Sul, porque nós sul-americanos não temos esse hábito de comer, né? Mas cobra, a gente vê muita gente comendo, principalmente o pessoal da roça, do interior, que tem esse hábito, pega uma cobra e mata a cobra e vai lá e prepara para o jantar. Então, de certa forma, é muito bom evitar isso, tá bom? E evitar aglomerações também, evitar shows, evitar idas em discotecas, boates e até, infelizmente, comunidades religiosas, tá? É algo que realmente pode aumentar muito a transmissão. E se você realmente estiver numa comunidade religiosa, se você for um líder religioso, tiver uma igreja, algum centro afro, ou também algum outro tipo de manifestação religiosa, peça para que mude a liturgia da cerimônia, tá? Ou seja, durante a liturgia evitar cantar, porque o processo de cantar você acaba eliminando muitos perdigotos. Perdigotos são micro salivas, né, que ficam em aspersão pelo ar, e esses perdigotos eles podem transmitir doenças. Então, assim, façam reuniões mais discretas, menos calorosas, e evitem também cantar em alto tom, e também, se o ambiente favorecer, abra as janelas e deixe o ar circular, tá? Eu sei que é algo difícil falar isso, até porque eu sou uma pessoa que crê numa entidade superior e acredito no papel da religião, na formação do caráter para o bem de uma nação, mas nesse caso, você frequentar ambientes superlotados, igrejas superlotadas ou qualquer ambiente de celebração religiosa, e onde haja principalmente cânticos, né, onde todos cantem ao mesmo tempo, que eu acho lindo, muito bonito e realmente aumenta a nossa relação com Deus. Mas, nesse caso, a gente tem que ter precaução. Como a própria Bíblia diz em relação à minha religião, né, a minha Bíblia, a Bíblia onde eu sigo, ela diz que devemos orar e vigiar. Então, a oração é importante para que isso não se espalhe, mas vigiar também, para que nós tenhamos precaução com a transmissão de doenças relacionadas à nossa realidade. Ela é muito importante, tá? O próprio Deus falou sobre isso, o próprio Jesus falou sobre isso. Orai e vigiai. Não adianta somente orar, tem que orar e vigiar para que Deus nos dê sabedoria, nos dê discernimento, e a partir dali a gente tome nossas medidas de precaução cabíveis, tá bom? Então essas são as nossas orientações em relação ao tratamento. Qualquer manifestação de sintoma, qualquer início de sintoma inespecífico, como dor no corpo, febre, calafrios, diarreia, fadiga, prostração, procure um médico. Tente, antes de chegar no médico, colocar uma máscara, se possível comprar uma máscara dessa, a chamada máscara bico de pato, tá? E ir à unidade médica com essa máscara, informando ao médico que você começou a apresentar esses sintomas, tá? Levando sempre um higienizador de álcool 70 no bolsinho, compra na farmácia,
tente higienizar a sua mão a maior quantidade de vezes possíveis e evitar ao máximo tocar a sua mão em suas mucosas, tá? Seja mucosa oral, seja mucosa ocular, seja mucosa anal, seja mucosa vaginal, tá? Porque essas mucosas são portas de entrada para infecções virais e, nesse caso, o coronavírus, tá bom? Então, eu acho que eu expliquei. Se por acaso ficaram algumas dúvidas, por favor, entre em contato com a gente. Eu vou ter um imenso prazer em tirar essas dúvidas de vocês, tá bom? Agora nós vamos iniciar a nossa série de perguntas, muitas perguntas interessantes. E durante o programa, mande algumas mensagens em caso de dúvidas, principalmente sobre o coronavírus, que a gente vai poder respondê-las. Obrigado, um abraço, vamos lá. Temos aqui uma outra pergunta aqui do YouTube, que fala sobre síndrome do intestino irritável pode dar fezes com sangue? Olha, a síndrome do intestino irritável é mais uma condição que está relacionada com a deficiência de um neurotransmissor cerebral, tá? Ou seja, o paciente com síndrome do intestino irritável ele tem deficiência de neurotransmissores cerebrais e muitas das vezes essa síndrome do intestino irritável ela vem acompanhada de sintomas também psiquiátricos, né? Como depressão, como ansiedade, como angústias ou outros sintomas. Tem que realmente fazer um diagnóstico mais preciso para ver se seu problema é uma síndrome do intestino irritável, até porque sangue nas fezes indica uma hemorragia digestiva. A hemorragia digestiva é algo complexo e grave. Então você precisa procurar um médico o mais rápido possível, de preferência uma unidade de emergência, para poder descartar se é um quadro de hemorragia digestiva aguda ou crônica. Porque hemorragia digestiva aguda, ela indica uma emergência médica, ok? Porque realmente o intestino, quando o paciente começa a sangrar pelo intestino ou pelo trato gastrointestinal, isso pode levar a uma perda de sangue rápida e súbita, levando inclusive à morte do paciente. Então, você precisa procurar uma unidade de emergência primeiro para saber identificar se é uma hemorragia digestiva aguda ou crônica. O médico identificando se é uma hemorragia digestiva aguda, uma hemorragia digestiva que precisa de cuidados imediatos e emergenciais, ele certamente vai lhe internar para poder saber se essa hemorragia é uma hemorragia alta ou baixa. A hemorragia alta, ou seja, no estômago ou no intestino delgado, ela costuma dar mais um sangramento em borra de café. A hemorragia digestiva baixa já dá um sangramento mais vivo, tá? Mas mesmo assim, o primeiro passo que você deve fazer é procurar a unidade de emergência para que um médico capacitado, habilitado, ele possa então fazer o diagnóstico diferencial entre uma emergência médica ou algo que pode ser cuidado a nível ambulatorial ou pelo consultório, tá bom? Espero poder te ajudado. Eu acho que a principal orientação que eu posso dar em relação a você é você primeiro saber se você está com iminência de risco de morte por causa de uma hemorragia digestiva aguda, tá? E quem vai te dizer isso é o médico da emergência, ok? Um abraço, obrigado pela sua pergunta. Vamos lá. Tem uma outra paciente aqui dizendo o seguinte, que tem psoríase no couro cabeludo, pode fazer selagem ou progressiva? Olha, eu vou precisar de uma menina aqui para me ajudar, que eu não tenho ideia do que seja selagem. Progressiva eu até acredito, eu até sei o que é isso. Mas não pode. Qualquer tipo de produto químico que você usar no couro cabeludo com quadro de psoríase em atividade vai irritar mais ainda o processo da psoríase, entende? Então, bem na verdade, o que eu entendo é que você primeiro precisa controlar esse quadro da psoríase. Você precisa realmente encontrar o controle da psoríase com o seu médico dermatologista, tá? Ele vai controlar através de inúmeros tratamentos tópicos locais, se for o caso, se houver indicação, iniciar raios de ultravioleta com psoraleno, tá? Mas quem realmente vai te cuidar bem é o médico dermato. E ele que vai te dizer se você teria indicação de iniciar algum tipo de tratamento cosmético que usa substâncias químicas, depois do quadro clínico controlado. Agora, com o quadro clínico em atividade, eu posso dizer para você daqui mesmo que você não deve fazer nada no seu couro cabeludo, não ser um shampoo neutro talvez,
ou um shampoo hidratante anti-alérgico, se possível, para não irritar mais ainda, porque você, com esse processo irritativo, você pode ter lesões secundárias e terciárias da psoríase. Você tem a lesão da psoríase e com o processo irritativo, bactérias, fungos podem se instalar nessa lesão primária e causar lesões secundárias e terciárias, e você vai ter uma complicação da lesão e vai ser muito mais difícil de você tratar no futuro. Então não passe nada que seja irritativo até o controle, a remissão completa dos sintomas. E mesmo depois da remissão completa dos sintomas, quem vai dizer para você o que você deve usar é o seu médico dermatologista, tá bom? Obrigado aí pela sua pergunta, muito boa. Um abraço. Vamos lá. Posso tomar anabolizante malhando em casa? Olha, desculpe, mas essa é uma pergunta um pouco complexa, porque assim, anabolizante não se deve ser tomado a não ser que você tenha indicação muito restrita de um médico. E um médico endocrinologista, um clínico geral que vai te encaminhar para um endocrinologista, e existem alguns casos de pacientes que podem usar anabolizantes desde que você tenha indicação clínica específica, como déficits no crescimento, déficits no desenvolvimento muscular e alguns casos específicos, tá? Mas eu sou completamente contra, eu sou muito radical mesmo, ao uso de anabolizantes sem indicação médica ou sem uma necessidade para usá-los, tá? Você hoje tem várias técnicas naturais, alimentos que têm substâncias que estimulam a sua própria suprarrenal a produzir a testosterona naturalmente. Isso um médico nutrólogo ele pode te indicar muito bem isso. Alimentos naturais que estimulam a suprarrenal a produzir testosterona, e assim uma testosterona natural que você pode fazer sem muitas complicações. E de certa forma você tem um rendimento, um ganho de massa muscular bastante acessível. E até substâncias também, alimentos funcionais, né, que podem aumentar bastante a sua massa muscular sem causar danos complexos ao seu organismo. Agora, anabolizante, não faça isso. O que é um anabolizante? Anabolizante é um hormônio que você usa esse tipo de hormônio de forma errônea, e esse hormônio ele inibe a produção do seu próprio hormônio. Ou seja, todos nós produzimos testosterona, que é o hormônio masculino, estrogênio, estrona, estriol, estradiol, e outros hormônios femininos também. Todos nós, sejamos nós homens ou mulheres, a gente produz hormônios femininos e masculinos. As mulheres produzem menos hormônios femininos que os homens, menos hormônios masculinos que os homens, e os homens produzem menos hormônios femininos que as mulheres. Mas todos nós produzimos. Então, a partir do momento que você dá uma testosterona, um anabolizante, para um paciente, você está inibindo a produção nas suas gônadas e nas suas suprarrenais do teu hormônio testosterona, entende? E isso, com o tempo, vai fazendo com que você não consiga mais produzir esse tipo de hormônio. Você faz um chamado feedback negativo na produção dos hormônios sexuais naturais do seu corpo. E o seu organismo, então, ele acaba não conseguindo depois se recuperar desse excesso de hormônio que você tomou de forma exógena, ou seja, através do uso oral ou injetável. Então, assim, eu não aconselho ninguém a tomar anabolizante, a não ser que tenha estrita indicação por médico endocrinologista, tá? Existem várias outras formas de você ganhar massa muscular, formas naturais, malhando, comendo bem, não usando drogas, não usando álcool, tendo uma alimentação saudável, fazendo uso de suplementos nutricionais aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e que tem reconhecimento científico universal. Então, de certa forma, eu acho que eu respondi a tua pergunta, tá bom? Não tome em hipótese nenhuma, a não ser que você tenha indicação muito restrita pelo médico, tá bom? Um abraço, obrigado aí pela sua pergunta. Tem uma outra pergunta aqui do Rafael de Oliveira. Ele me faz o seguinte questionamento. Boa tarde, doutor. Sofro com rinite alérgica e com bronquite asmática. O médico me receitou Buzonide 50 microgramas de 12 em 12 horas. No entanto, ao usar a terceira dose de 12 em 12 horas, o coração começou a dar umas pontadas fortes logo após a aplicação nasal. E eu enfraqueci, que não conseguia nem correr ou abaixar ou fazer movimentos bruscos. É normal esse efeito? Olha, vamos lá. Deixa aí na imagem, Daniel, para a gente poder responder devagarzinho isso aqui.
Tudo com medicamento é possível. Tá? O que é um medicamento? O que é uma droga? Né? A droga é uma molécula que foi retirada na natureza e modificada quimicamente para você ter um efeito eficaz para uma determinada doença. Mas essa mudança química da molécula faz com que também você tenha efeitos colaterais a ela. Agora, tem moléculas que têm mais efeitos colaterais e outras que têm menos efeitos colaterais. A budesonida, que é um corticóide nasal, que também pode ser usada em outras formas, né? Não só por via nasal, mas pode ser usada também por via inalatória, pulmonar e de outras formas. Ele é um corticóide muito seguro, é uma droga, uma molécula muito segura, tá? E além disso, ela é usada em microgramas, você vê que não é nem miligrama. O micrograma é uma parte do miligrama. Então você tem 1 miligrama e a partir dali você faz o cálculo do micrograma. Então é uma quantidade mínima, muito pequena. Além disso, você também usa por via nasal. Então a budesonida é um corticóide. O corticóide ele tem uma afinidade muito grande às gorduras, aos lipídios. Ele é lipofílico. E essa afinidade aos lipídios faz com que quase que 99% dele fique agregado no nariz, não causando efeitos sistêmicos indo para o corpo. Mas é possível você ter um problema cardiovascular ou um aumento da frequência cardíaca por causa do uso do remédio? É possível, né? Como eu havia falado para você, mesmo sendo uma quantidade de microgramas e essas microgramas serem quase que absorvidas todas no nariz, ficar muita pouca substância para a corrente sanguínea, para as vias sistêmicas e muito pouca coisa chegar no coração, é possível acontecer. Lembrando que a gente dá o Buzonide para crianças a partir de 6 anos, então assim, você vê que crianças pequenas podem usar o Buzonide. O que eu oriento a você fazer? Procurar seu médico e conversar com ele sobre esses sintomas, e ele vai entrar em contato com a farmacovigilância do laboratório. O laboratório ele tem um setor chamado farmacovigilância. Essa farmacovigilância, por sua vez, ela vai orientar o médico para saber realmente se existe uma possibilidade de isso ter acontecido com mais frequência, né? Apesar da bula não orientar, não informar isso com muita ênfase. Mas a farmacovigilância vai poder orientar mais o médico e vocês vão poder saber realmente se essa molécula estaria causando esses sintomas. Particularmente, é improvável, muito improvável que ela esteja causando. Mas a gente não pode, em medicina, nunca dizer sempre e sempre dizer nunca, entendeu? Nunca dizer sempre e sempre dizer nunca. Porque a medicina é uma ciência inexata, não uma ciência exata. A medicina é a ciência das verdades transitórias, entende? Então uma coisa que nós falamos hoje, amanhã, ela é totalmente desmentida. E a gente só vai realmente saber com o tempo. Tá? Então a medicina é a ciência das verdades transitórias. Na medicina também nunca se deve dizer sempre e sempre se dizer nunca, entendeu? É algo realmente um pouco complexo, tá bom? Muito bem, então eu penso que eu te respondi, mas eu acredito que a orientação principal nesse momento é você procurar seu médico e o médico então te orientar da melhor forma possível, tá bom? Um abraço, obrigado pela sua pergunta. Tem aqui uma outra pergunta aqui do Marcos Rodrigues. Tenho crise de sinusite durante o inverno ou em dias frios. Será que consigo tratar esse problema? O grande problema da crise de sinusite é o seguinte, é você saber se você tem algum problema mecânico nos seios da face. Porque muitas das vezes não é só um problema inflamatório ou infeccioso. Inflamatório é causado por um processo alérgico, que leva a um processo inflamatório local, e infeccioso que é causado por um vírus, fungos ou bactérias que esteja causando um processo também inflamatório causado por infecção. Agora, se o paciente tem sinusite de repetição, ou seja, sempre está tendo sinusite, existe a possibilidade de ele estar desenvolvendo um problema mecânico. E esse problema mecânico dificultando a passagem de secreção, a drenagem de secreção pelos ossos de drenagem dos seios da face até as vias respiratórias, tá? Ao nariz, a orofaringe, outras vias respiratórias. Então, certamente o seu médico vai analisar isso. Se você está tendo crise de sinusite de repetição, já é uma sinusite crônica, e essa sinusite crônica certamente precisa ter o diagnóstico diferencial
para ver se não existe algum pólipo nasal obstruindo, algum cisto de retenção, algum desvio de septo importante também que esteja dificultando a passagem de ar. E isso é feito, a maioria das vezes, com exames de imagem e com endoscopias nasais, que um otorrino sabe fazer muito bem isso, tá? Endoscopia nasal e endoscopia também de faringe e laringe, tá? A partir dali ele vai ter uma visão melhor de se existe alguma estrutura mecânica obstruindo a passagem de secreção, e se houver aí uma indicação cirúrgica, ela é bem posta para que você libere esses ossos de drenagem e consiga eliminar bem essas secreções, tá bom? Então eu acho que seria isso. Agora, em relação à sinusite causada por alergia, é fácil. Se você, de certa forma, descartou essas possibilidades, descartou a possibilidade infecciosa, mecânica, tem somente uma sinusite causada por processo alérgico, você vai iniciar as suas medicações, vai primeiro fazer um teste alérgico, vai identificar quais são os alérgenos que estão causando esse problema, iniciar as medicações nasais, os antihistamínicos, se você tiver indicação, né, os antileucotrienos também, em alguns casos, e iniciar a imunoterapia específica com controle de ambiente. Você controlar bem o ambiente da sua casa, evitando os aeroalérgenos. Lembrando que a imunoterapia e as vacinas são o único tratamento que muda a história natural da doença, ensinando o seu organismo a não ter mais o processo alérgico. Tá bom? É o único tratamento realmente que vai ensinar seu organismo a não ter mais o processo alérgico, é o uso da imunoterapia, ou seja, as vacinas para alergia. Tá bom? Espero ter respondido sua pergunta. Um abração, obrigado. Uma outra perguntinha aqui do Facebook também. Alergia de contato alérgico, tipo tinta de cabelo, tonalizante. Eu fico com a cabeça em feridas, queria descobrir o que é. Olha, existe alergia de contato. A gente tem que entender que a alergia de contato ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma alergia irritativa, falei alergia de contato não, reação, um eczema de contato. Vamos voltar a fazer o replay aqui. Um eczema de contato. Esse eczema ele pode ser alérgico ou não alérgico, tá? O eczema alérgico e não alérgico, você pode tentar encontrar um diagnóstico através do teste de contato. Existe o teste de contato, que você coloca placas com substâncias químicas as mais comuns utilizadas em cosméticos, em bijuterias, em produtos de uso pessoal. Você coloca placas nas costas, não sei se o Daniel pode conseguir um exemplozinho de teste de contato para a gente. E esse teste de contato ele vai analisar, depois de uma leitura de 24 a 96 horas, ele vai analisar quais seriam as substâncias onde você estaria desenvolvendo um processo irritativo, seja ele alérgico ou não alérgico, tá bom? A partir dali, a gente vai identificar quais seriam essas substâncias e evitar determinados produtos. As lojas de produtos antialérgicos, não hipoalergênicos, é importante fazer uma diferenciação do que é um produto hipoalergênico e um produto antialérgico. O hipoalergênico, ele ainda pode causar certo tipo de reação alérgica. O antialérgico, ele é testado dermatologicamente para não causar nenhum tipo de reação alérgica ou causar numa pequena parcela da população, tá? Lógico que um produto antialérgico ele pode vir a desenvolver uma reação alérgica numa pequena parcela da população, mas se ele tem esse rótulo antialérgico, é porque a chance de você desenvolver um processo de hipersensibilidade a esse produto é mínimo. Então, a partir do momento que você tiver aí, ó, o teste de contato, tá? A gente vai colocando placas, cada algodãozinho desse aí branquinho, ele equivale a uma substância química, e a partir dali a gente espera 24 horas, faz a primeira leitura, coloca novamente essas placas e depois faz a releitura 96 horas após. Tá? Tem pessoas que fazem 48 horas após, pode ser também. No projeto a gente costuma fazer de 48 a 96 horas, dependendo do quadro clínico do paciente. Tá? Se tiver realmente um eczema de contato bastante específico, a gente alonga um pouquinho até 96 horas. Lembrando que existe também a reação fotoalérgica, ou seja, uma substância química que, quando submetida ao sol, ela muda quimicamente e ela então desenvolve uma substância química nova que aí sim causaria um processo alérgico. Então existe o teste de contato
com reação fotoalérgica, tá? Que é um outro tipo de teste de contato também que a gente faz a determinadas substâncias químicas, tá bom? A reação justamente você ilumina o local com determinadas ondas de iluminação e ali você consegue então uma reação fotoalérgica com mudança da substância química, da estrutura química da substância primária, substância primária, e ali então você desenvolve uma reação colateral, tá bom? Então, você fazendo o diagnóstico, você pode procurar uma loja de produtos antialérgicos e essa loja então vai te indicar os produtos livres daquelas substâncias, você vai poder utilizá-las então de forma bem tranquila, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta, um abraço. Uma outra perguntinha aqui também do Facebook. Doutor, eu gostaria de saber se existe tratamento para alergia e ingestão de bebida alcoólica. Deixa eu entender aqui isso aqui melhor. Bota novamente lá, né? Bota a minha imagem também. Cris Barreto. Bom dia, doutor. Gostaria de saber se existe tratamento para alergia à ingestão de bebida alcoólica. Olha, a bebida alcoólica, ela pode causar uma reação no organismo. Quando a gente fala de alergia, pode causar outras reações. Mas vamos falar de alergia. De duas maneiras, tá? O álcool ele causa vasodilatação, então se você já tem uma tendência de ter uma alergia prévia, você tomando uma bebida alcoólica, você potencializa essa reação alérgica, tá? A outra substância. Por isso que a gente contraindica o paciente tomar vacina de alergia e tomar bebida alcoólica, porque o paciente está usando extratos alergênicos que ele tem alergia. Uma concentração pequena que vai somente estimular o seu sistema imunológico, fazendo com que ele cause desenvolvimento de células reguladoras de tolerância, tá? Mas se o paciente toma bebida alcoólica, toma bebida alcoólica junto com álcool, se ele está tomando justamente uma vacina com aqueles extratos alergênicos, então aqueles extratos alergênicos em uma pequena quantidade, junto com o álcool, ele potencializa seu efeito, então ele pode causar um processo de reação alérgica. Perdão. Muito bem. Então, o primeiro aspecto do álcool em piorar a alergia é esse: vasodilatação, e parece que ele tem também uma ação direta nas células que produzem substâncias vasoativas como histamina, que pioram o processo alérgico. Essa seria a primeira função. Além disso, algumas bebidas alcoólicas, bebidas fermentadas principalmente, elas têm fungo, mofo na sua composição. O que é o fermento? O fermento é mofo. Então, se você já tem uma tendência a ter processo alérgico a ácaros e mofo, se seu teste deu positivo para mofo, apesar do mofo contido na bebida alcoólica ser um mofo diferente do mofo que você respira, mas tem composições, tem epítopos antigênicos, tem proteínas que são semelhantes, entende? Então a gente evita fazer com que o paciente tome qualquer tipo de bebida fermentada alcoólica, pela questão do álcool causando vasodilatação e podendo romper a membrana das células que têm substâncias vasoativas, e também pela questão do mofo ser um indutor de processo alérgico e piorar o quadro. Não tem como dessensibilizar isso, tá? Infelizmente não existe nenhuma vacina que dessensibilize ou nenhum processo de dessensibilização usando pequenas doses de álcool para você ficar dessensibilizado, tá? Eu particularmente bebo muito pouco, eu gosto só de um vinho eventualmente e tal, e vejo diferença na bebida alcoólica não. A bebida alcoólica é mais algo que um anestésico, né? As pessoas tomam como um anestésico para esquecer dos problemas. Uma substância que substitui bem o álcool, que de certa forma é muito saudável, é a endorfina. A endorfina você produz durante a atividade física. Então, se por acaso você precisa do álcool para relaxar, para esquecer dos problemas, dá uma caminhada com a supervisão do seu professor de educação física, com a avaliação do seu cardiologista previamente, né? Dá uma caminhada, dá uma corrida, aumenta a produção de endorfina, entra para uma academia, toma elementos, se alimente de alimentos saudáveis. O magnésio também, o magnésio tem uma ação relaxante. Tá? O magnésio ele faz parte do ciclo do GABA. O GABA é uma substância liberada que nos dá tranquilidade. Você quando toma um benzodiazepínico, por exemplo, uma substância para dormir, um remédio para dormir, ele age na inibição da recaptação do GABA, ou seja, aumentando o tempo que o paciente vai dormir.
tá? E o magnésio, ele age no ciclo do GABA, aumentando também a concentração de GABA de forma natural, de forma bastante segura, tá? Não estou mandando você tomar magnésio aqui sem indicação do seu médico, até porque você pode ter um desbalanço mineral no seu organismo se você tomar em excesso. Mas conversa com o seu médico, peça para ele te prescrever formulações de magnésio, cloreto de magnésio, sulfato de magnésio, o que mais? Magnésio quelado, né? Formulações de magnésio que possam te ajudar a relaxar. E você possa então substituir o álcool por outras substâncias mais tranquilas. Existem também alguns fitoterápicos à base de maracujá. Tem um remédio novo aí de um laboratório, que eu não posso divulgar o nome do laboratório aqui, nem nome de remédio, mas tem um remédio novo aí de um laboratório muito bom que é feito com maracujá, com passiflora incarnata, que é um fitoterápico. E esse funciona bem, eu estou tomando quando eu chego num dia de estresse muito grande e vou dormir, eu tomo a passiflora incarnata, 500mg, ao deitar, tá? Mas peça também a indicação do seu médico para ele prescrever isso, apesar de ser um fitoterápico. Fitoterápicos têm suas contraindicações, têm seus riscos. São riscos pequenos, mas tem. Então peça para ver se você teria indicação de usar a passiflora incarnata, o maracujá em comprimidos em doses substanciais para você dar uma relaxada. Mas se você tem realmente uma ligação grande entre álcool e alergia, não beba. E também não bebe em nenhuma situação, só socialmente, uma vez na vida ou na morte, uma vez por mês, talvez, entendeu? Eu sou bem radical em relação a isso. Para que você vai ingerir coisas que venham fazer mal para o seu organismo, né? Existem alguns estudos que dizem que o álcool ele faz vasodilatação, inibe infarto, tá? Mas o que a gente vê na vida prática é que a pessoa que começa a beber muito, ela acaba se tornando viciada naquilo. E o vício ao álcool é um dos piores vícios. Você vê que quando você frequenta um Alcoólicos Anônimos, né, quando tem um paciente que frequenta um Alcoólicos Anônimos, a primeira coisa que eles falam é o seguinte: hoje eu não bebi, amanhã é outro dia. Porque é muito difícil você pensar a longo prazo e não usar o álcool, porque ele realmente causa uma dependência física e psíquica tão grande que é difícil você controlar isso. Então, o Alcoólico Anônimo, a primeira coisa que ele ensina a você a pensar é o seguinte: hoje eu não bebi, amanhã é outro dia. Amanhã eu penso, amanhã, cada dia, cada mal o seu dia, né? Como a própria Bíblia fala, né? Cada mal o seu dia. Então, amanhã eu vou pensar no que eu vou fazer. Hoje eu não bebi, nem vou beber, mas amanhã é outro dia. Porque é muito difícil a pessoa se livrar do vício do álcool. Então, se por acaso você não é viciado ou viciada ao álcool, e não se torne um dependente químico disso não, entendeu? Não se torne não. Tem outras formas bem naturais, como eu vou falar, da endorfina através da atividade física, o magnésio, que faz parte do ciclo do GABA, deixa o paciente relaxado, alguns fitoterápicos à base de maracujá, de passiflora incarnata, que é uma substância super segura, apesar de ser um fitoterápico, com registro de medicamento, e quando tiver indicação do seu médico, né, você pode fazer de forma bem mais segura do que tentar usar álcool, tá bom? Um abraço, obrigado aí pela sua pergunta. Tem uma outra perguntinha aqui também sobre febre amarela. Vamos lá. Quem está fazendo tratamento com as vacinas pode se vacinar contra a febre amarela? Eu acredito que você esteja falando vacinas de alergia, né? Não tem nenhuma contraindicação, não. Não existe nenhum tipo de contraindicação entre o uso de vacina de alergia e febre amarela. A vacina de alergia, a gente chama ela de popularmente conhecida como vacina, mas ela é uma imunoterapia dessensibilizante feita com extratos alergênicos e que não influencia em nada a resposta imunológica às vacinas imunizantes, tá? Então, de um lado você tem a vacina dessensibilizante e de outro lado você tem a vacina imunizante. A vacina de febre amarela é uma vacina imunizante feita com germe atenuado, tá? Existem algumas contraindicações em relação aos pacientes que fazem vacina de febre amarela e tem algumas situações clínicas, como no caso de imunodepressão, diabetes, o uso de corticosteroides, né? Doenças reumáticas, situações assim que facilitem que aquele vírus atenuado ele se transforme numa doença, tá? Mas em relação à vacina de alergia, não tem nada a ver. Tá? Agora, o que pode acontecer também é o paciente desenvolver alergia ao ovo,
E a vacina da febre amarela tem ovo na composição, tem fragmentos do ovo na composição. E aquele paciente que é alérgico, verdadeiramente alérgico ao ovo, que tem um exame positivo de alergia ao ovo com sintomas, o exame positivo somente não é indicativo de evitar o ovo, nem também evitar de tomar vacina. Você tem que ter o exame positivo e ao comer o ovo você desenvolver sintomas. Porque muitas vezes você tem um exame positivo, mas você sempre comeu ovo e nunca deu nada. Entendeu? O exame positivo ele não indica que o paciente tem a doença em atividade, ele só indica que ele é sensível, mas não desenvolve sintomas. Então, se você tiver uma situação de exame positivo ao ovo com sintomas, então é contraindicado você fazer uso da vacina da febre amarela. Tá bom? Obrigado pela sua pergunta. Um abraço. Vamos lá. Leninha Soares, doutor, gostaria muito que o senhor falasse sobre bronquiectasia, porque eu tenho, fico muito encatarrada. Só baixa um pouquinho o ar-condicionado, já está forte aqui o ar. Rio de Janeiro está fazendo temperaturas de 46 graus, ontem fez 46 graus no Rio de Janeiro. O negócio está complicado aqui, mas vamos lá, vamos voltar. Super fã, Leninha Soares, um abraço, Leninha, muito obrigado aí por você ser uma super fã nossa. Gostaria muito que o senhor falasse sobre bronquiectasia, porque eu tenho. Fico muito encatarrada, que posso fazer para ter qualidade de vida? Vamos lá. Leninha, o que é uma bronquiectasia? É um alargamento do brônquio. Tá? Esse alargamento do brônquio ele pode ser provocado por algum problema prévio que o paciente teve, um quadro de tuberculose, uma pneumonia importante, uso de radioterapia para o tratamento de algumas doenças. Ou seja, existem várias situações clínicas que levam à bronquiectasia, né? E esse alargamento do brônquio faz com que a secreção ela fique acumulada naquela região. E nós sabemos que quando a secreção ela fica acumulada, qualquer coisa que fica parada apodrece, né? Daí as valas, os valões, né? Quando a gente tem um valão cheio de água ali, com material orgânico, aquilo ali apodrece e vira um foco de infecções. A mesma coisa acontece com o pulmão. Ou seja, aquele brônquio alargado dificulta a drenagem, a eliminação da secreção natural que você produz, e aquela secreção natural acaba servindo de meio de cultura para bactérias que você inala, que você respira, que estão no seu próprio pulmão e que de certa forma estariam controlados, e quando entram em contato com esse meio de cultura abundante, ricos em açúcar, em várias substâncias nutritivas, aquela bactéria começa a se multiplicar e pode complicar com infecções de repetição brônquicas, tá? Inclusive uma nova pneumonia, piorando mais ainda a bronquiectasia. Então, assim, a minha indicação em relação à bronquiectasia é o seguinte: procurar um pneumologista, um atendimento de fisioterapia, tá? Para que você elimine essas secreções com frequência, faça trabalhos de fisioterapia com frequência, não deixando essas secreções acumuladas. O fisioterapeuta vai saber te indicar exercícios que você possa fazer. Procurar um pneumologista também para que ele passe medicamentos broncodilatadores se você tiver indicação, ou outros tipos de medicamentos preventivos para que você realmente não acumule ou acumule muito pouco essa secreção no seu pulmão. A vacinação prévia com vacinas preventivas contra pneumonias, tá? A pneumocócica 13 valente, que tem 13 tipos de bactérias antipneumocócicas, a pneumo 23, a pneumocócica 23 valente polissacarídica, também ela pode ser usada como uma prevenção complementar à pneumo 13, fazer o uso da vacina Refortrix, que é a vacina tríplice acelular bacteriana, onde você tem a difteria, tétano e pertussis, a pertussis principalmente, que é uma bactéria que causa aquelas salvas, a coqueluche, né? Aquelas tosses em salvas horrorosas que te dão uma falta de ar. O adulto pode fazer a tríplice bacteriana celular, se vacinar mensalmente contra a vacina de gripe, tá? Principalmente a quadrivalente, o posto da trivalente, que é muito bom em termos gerais. O posto de saúde, o SUS, ele fornece a trivalente, mas se você tiver condições financeiras de fazer a quadrivalente, que tem um vírus a mais da gripe, ela ajuda bastante, porque ela vai te proteger mais ainda. Se não tiver condições, é melhor a trivalente do que não fazer nada. Mas a quadrivalente realmente é a vacina mais indicada. E em alguns casos especiais, né, casos de pacientes imunodeprimidos, crianças, idosos,
situações especiais, você pode fazer a anti-hemófilos influenza tipo B. A anti-hemófilos influenza, ela é indicada em crianças até 3 anos, mas você pode fazer desde que haja indicação médica para casos especiais, principalmente aqueles casos que têm uma tendência maior de ter processos de infecção, tá bom? Então, a nossa indicação é essa: procurar um pneumo, tomar as medicações adequadas preventivas, se vacinar preventivamente contra essas vacinas que eu falei agora, e procurar um serviço de fisioterapia, fazer a fisioterapia para evitar ao máximo, aprender também a fazer exercícios de prevenção do acúmulo de secreções nas vias respiratórias, tá bom? Um abraço, obrigado pela sua pergunta. A Diana Bernardo, vamos lá, Diana. Meu neto está com 14 anos, ele tem alergia desde bebê. A pele dos braços e principalmente nos cotovelos é áspera. E ele se queixa muito de dor nas costas. Pode ser devido à alergia? Obrigado, boa noite. Oi, Diana. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Infelizmente, eu sei que é muito difícil, eu sei que vocês têm a melhor das intenções em mandar essas perguntas e tentam desesperadamente uma resposta, né, da gente, porque vó é mãe 2 vezes, né? Então, vó realmente é algo muito especial. Eu fui criado pela minha avó, meus pais sempre trabalhavam o dia todo, médicos também. Então, quem me criou foi minha avó e minha tia-avó. Então, eu entendo que vó é uma coisa muito especial. E você deve estar aflito em relação a isso. Mas as informações que você passou são poucas informações para a gente tentar entender o que está acontecendo com seu filho. O que eu oriento que você faça? Leve ele no médico para que ele possa fazer a chamada ectoscopia. Esse procedimento, chamado ectoscopia, é um procedimento de análise das lesões. Então, através da ectoscopia, você consegue analisar o formato, a textura, a coloração, o tamanho das lesões, e assim você vai ter uma ideia do que esteja acontecendo no organismo do seu neto. E um médico pediatra, ele vai conseguir identificar isso bem. Se por acaso ele entender que é um processo alérgico, você pode levar ela no nosso projeto, seu neto no nosso projeto, se você morar no Rio de Janeiro, e a gente vai ter um imenso prazer em complementar essa investigação do pediatra, tá? E tratar ele de forma adequada, tá bom? Mas infelizmente é muito pouca informação, é difícil eu te falar alguma coisa, pode confundir mais ainda do que te ajudar. Então eu entendo sua aflição e agradeço muito pela sua pergunta, mas infelizmente é muito pouca informação para a gente poder lhe ajudar, tá bom? Caso você procure o projeto, deixe no inbox, diga que você gostaria de uma atenção especial nossa e eu posso conversar com o médico e às vezes, se eu estiver no local, até analisar de perto as lesões também junto com o médico que for lhe atender, tá bom? Um abraço, obrigado pela sua pergunta. Uma outra pergunta aqui também: o que é hiperinsuflação pulmonar, doutor Marcelo? Acho que nós já respondemos isso, né? Não, a pergunta é relacionada a esse vídeo. Ah, tá. A pergunta é relacionada a esse vídeo. Muito bem. Tenho uma esposa com esse problema. Estamos querendo engravidar, mas não sabemos se é possível. Ela tem hiperinsuflação desde criança. É possível ter uma gravidez segura mesmo com esse problema? Temo pela vida de minha esposa. Olha, é muito difícil analisar em específico o quadro da sua esposa, né? Porque só o médico realmente que acompanha ela que pode saber quais são as características, né, da sua esposa, para poder dizer se ela vai poder ter uma gravidez segura ou não. E são inúmeras características, né? Você tem as características de exames respiratórios, de radiografias, de condição clínica, né? Tem a própria prova de função pulmonar para ver como é que estaria esse quadro obstrutivo restritivo dela. Então é muito difícil eu dizer para você se ela vai ter uma gravidez segura ou não. Quem realmente vai dizer isso de forma mais precisa é o seu médico assistente. O que eu posso dizer é o seguinte: a hiperinsuflação pulmonar, ela realmente, de uma forma geral, ela diminui a capacidade de captação respiratória. Tá? Isso vai depender de paciente para paciente, né? Tem paciente que tem hiperinsuflação pulmonar, tem uma vida normal e parâmetros laboratoriais completamente normais, mas de forma geral ela diminui a capacidade de captação de oxigênio e isso acaba levando a uma incapacidade física em alguns casos. O paciente, a mulher, quando ela é engravida, ela sofre 2 fenômenos, né? Ela primeiro tem um aumento do volume abdominal, porque aquilo ali é preenchido pelo feto, então
esse aumento do volume abdominal causa um processo de restrição respiratória. Então, um paciente com hiperinsuflação pulmonar que já tem um quadro obstrutivo restritivo, vai ser agravado mais ainda pela presença do feto, que vai causar mais ainda processo de restrição respiratória. Então, essa é a primeira situação. Tá? A segunda situação são os fenômenos imunológicos hormonais que a mulher passa durante a gravidez. Algumas mulheres, elas pioram dos quadros de doença pulmonar obstrutiva crônica durante a gravidez, tá? Como asma, se tem asma gravídica na gravidez. Parece que existe uma desproporção entre o hormônio progesterona e estrogênio, e essa desproporção entre a progesterona e o estrogênio faz com que a progesterona se ligue a uma proteína carreadora e forme um complexo imune, mimetizando um antígeno. E esse mimetismo desse antígeno faz com que o paciente então desenvolva uma piora do quadro respiratório IgE mediada. É uma coisa um pouco complexa, né? Mas piora do quadro respiratório mediado por IgE, ou seja, uma doença alérgica IgE mediada provocada pelo excesso ou pela desregulação da progesterona. Tá? Inclusive, eu até fiz parte de um grupo de pesquisa 10 anos atrás, ligado à Universidade do Texas em Austin. Fizemos até um simpósio lá no Hospital Central do Exército. Depois, se vocês quiserem assistir no YouTube, é só botar meu nome, Marcelo Bossuat, Hospital Central do Exército. Foi um grupo de americanos pesquisadores da Universidade do Texas e também da Universidade de Mumbai, na Índia. E falamos muito sobre essa questão da interação dos hormônios em determinadas fases da vida da mulher, como na gravidez, na puberdade, durante o período menstrual, determinadas fases do período menstrual, e na piora dos sintomas de processos alérgicos, né, da rinite, da sinusite, da asma, da bronquite e vários outros tipos de manifestações. Então, nós temos esses dois problemas, né? Temos o problema restritivo e o problema imunológico que pode acontecer com a sua esposa. Certamente será uma gravidez de atenção especial, né? E que precisa ser avaliado por uma equipe multidisciplinar. Mas quem realmente vai te dizer isso com bastante atenção é o médico assistente, é o ginecologista, obstetra, e a equipe multidisciplinar que trabalhar em parceria com ele, os pneumologistas, né, os alergistas e outras equipes que venham a trabalhar junto para que ela tenha uma gravidez a mais segura possível. Tá bom? Espero ter respondido sua pergunta. Muito obrigado, desculpe aí não poder lhe dar mais informações, porque realmente eu não sou médico dela. Tá bom? Um abraço, obrigado, hein? Pessoal, estamos aí terminando nosso programa. É com grande satisfação que voltamos, depois de 15 dias de recesso, e estaremos aqui novamente na sexta-feira, a partir das 4 horas da tarde, tá bom? Acompanhe-nos, olha, não esqueça de inscrever-se no nosso canal no YouTube, também de curtir nossa página no Facebook. A inscrição no canal no YouTube é muito importante. Nosso canal no YouTube precisa de um aumento de inscritos, até para que mais pessoas tenham mais visibilidade desses vídeos. Se você gostou do vídeo, se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo realmente melhorou e mudou a sua vida em algum aspecto para o bem, então se inscreva no canal, porque quanto mais inscrições tiver no canal, mais pessoas vão conseguir assistir o vídeo. E a ativação das notificações também é muito importante. Tem um sininho lá, na hora que você se inscreve, você vai acionar o sininho para ativar as notificações, porque a partir do momento que você ativa essas notificações, ativa o sininho, você recebe em tempo real a informação de quando nós estaremos ao vivo e também quando nós faríamos a publicação dos cortes dos vídeos por segmento, por assuntos, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês, agradeço muito estarmos juntos mais uma vez nessa tarde. E conte sempre conosco, conte com o Projeto Brasil Sem Alergia, com a nossa forma de tratar, a forma holística, a forma que não vê o paciente somente como um órgão, mas vê sim ele como um sistema complexo e que precisa também de uma avaliação complexa para encontrar um diagnóstico e um tratamento eficaz, tá bom? Saúde e paz para todos, Deus abençoe vocês e nos vemos na sexta-feira. Um abraço, obrigado, tchau!